sobre os direitos de sucessões, ok? Quando nós pensamos aqui em direitos das sucessões, eu estou falando da sucessão dentro da perspectiva de mortis causa, beleza? Que seriam as normas aí referente à transmissão de bens, nós conversamos isso na aula anterior ou no vídeo anterior, se estiver vendo em outro momento, e aquele direito subjetivo ali de suceder. Então, na nossa última aula, no começo dessa disciplina, nós analisamos as questões relacionadas aos fundamentos constitucionais da sucessão, porque que tem. Vimos que quando nós falamos em sucessões, nós temos aí um conjunto de normas um tanto quanto complexos, e cabe a nós, operadores do direito, né, e os senhores e as senhoritas, na condição de Ministério Público, que intervém bastante em casos de sucessão, de analisar aí e tentar tornar operável essas questões. Bom, paramos a nossa última aula, ou nosso último vídeo, caso estejam assistindo posteriormente, discutindo um pouco, quando nós falamos lá em invocação hereditária, que é quem pode suceder, da relação entre direitos sucessórios e o problema das uniões estáveis plurimas, tá? Então, nós discutimos essa questão. E dentro dessa perspectiva, eu falei que nós vimos aí em um último momento da aula, que nós temos aí que as relações não eventuais entre homem e mulher, que estavam impedidos de casar, constituem-se concubinato. Então, essa é uma discussão que ela é muito recorrente dentro do Poder Judiciário, porque o que acontece? Quando eu penso em direito de família, por mais que nós conversamos bastante lá na disciplina, por mais que nós conversamos bastante lá na disciplina de direito de família, que eu tenho que ter uma perspectiva diferente, né, do que é família, mas o fato é que a nossa perspectiva é de que apenas pode ter uma família, né? Então, a monogamia ela é algo recorrente para nós, enquanto cultura jurídica, enquanto cultura social, tá? Ah, professor, mas enfim, a traição, vários argumentos podem ser trazidos, mas traição, porque o ser humano não é um ser que não nasceu para poligamia, enfim. Isso são outras discussões. Mas o fato é que no âmbito social a gente acaba não aceitando. Claro que alguns casais acabam relevando a traição, enfim, mas a traição ainda, pelo menos na minha perspectiva, ela surge como algo que fere a boa-fé objetiva. Né? Se for dos solteiros, eu costumo falar que fere a boa-fé objetiva na fase pré-contratual, né, entre namorados, e se for durante o casamento, a boa-fé contratual. Mas nós não podemos negar também que é uma realidade social que existem situações em que você tem entidades familiares em que uma pessoa pode ter mais de uma união estável, vamos assim dizer. E aí ela quer reconhecer. Dentro dessa perspectiva, nós temos que questionar se isso é possível ou não. Isso tem uma consequência prática muito grande, principalmente no que nós falamos, no que tange a vocação hereditária. Tem uma consequência prática, sob o ponto de vista também previdenciário, enfim. Mas para a gente entender isso, vamos analisar lá o artigo 1723 do Código Civil, que é o artigo que dispõe, que trata sobre a questão da união estável. Então, esse artigo ele diz o seguinte, ó, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Só que nós sabemos já que o entendimento é que pode ser pessoas do mesmo sexo também. Configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Beleza? E aí vem o parágrafo 1º e vai dizer que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. Então, aquelas pessoas que não podem casar, tá?
É as pessoas que não podem, não as pessoas que não devem. Tomem cuidado. Não se aplicando a incidência do inciso 6º no caso de pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente, tá? Da leitura desse dispositivo, que nós chegamos à seguinte conclusão. A pessoa pode até ser formalmente casada e manter uma união estável, mas ela não pode ter um casamento e uma união estável, porque ela não pode ter 2 casamentos, beleza? E aqui a gente nem entra na sub-área do direito, que é o direito penal. Brincadeiras à parte, meus queridos. Bom, agora eu chamo a atenção dos senhores e das senhoritas, e aqui que vem uma discussão importante, a primeira discussão da noite, é uma notícia que, agora eu não lembro se foi no Migalhas, acho que foi no Migalhas, isso, que foi publicado no Migalhas de ontem. Queridos, quem não acompanha aí, Conjur, Migalhas, é bom acompanhar, tá? Principalmente vocês aí, os senhores e as senhoritas, que estão querendo concurso. Lá traz várias discussões muito importantes, beleza? E essa notícia do Migalhas, ela traz uma decisão da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sabemos, né, a característica desse tribunal. E essa ação vai dizer o seguinte, uma mulher, ela vai questionar aí, porque ela se relacionou durante 14 anos com um parceiro, mas ele era casado. E ela manteve-se aí em um relacionamento até que ele morresse em 2011. Aí ela afirmou que eles chegaram a morar juntos em algumas cidades do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então pensa, Gevanildo, num cara fudido, hein? Morava com uma mulher, que era sua mulher no papel, vamos assim dizer, e ainda tinha uma outra em união estável, né? Então, assim, vamos dizer, em linguagem popular, a amante está querendo aqui o reconhecimento da união estável. Claro que nós temos um problema já prático, porque há uma vedação legal. Percebem isso? Percebe? Elisângelo, tem dinheiro também. Tem que ter, né? Bom, então nós estamos diante desse contexto, que eu tenho uma proibição legal de não poder reconhecer a união estável, tá? E ela está querendo reconhecimento. Isso aqui afeta diretamente na partilha dos bens, quando a gente fala em sucessão. E aí eu trouxe aqui, com base nessa notícia do Migalhas, tá? Porque eles não divulgaram o número do processo e não tem o acórdão ainda. Bom, o desembargador relator, que é o José Antônio Daltoé, acho que imagino que é assim que se pronuncia, César, ele vai dizer o seguinte, ó, que palavras dele, tá? Uma vez comprovada a relação extraconjugal duradoura, público, com a intenção de constituir família, ainda que concomitante ao casamento, é possível, sim, admitir a união estável. Está decidindo contra a lei, tá? Desde que o cônjuge não faltoso, com os deveres do casamento, tenha efetiva ciência da existência desta outra relação fora dele, o que aqui está devidamente demonstrado. Em outras palavras, se a mulher sabe, beleza. Aí começa a vir um problema. Aqui. Ele fala o seguinte no voto dele. Se a esposa concorda em compartilhar o marido em vida, também deve aceitar a divisão de seu patrimônio após a morte, se fazendo necessária a preservação do interesse de ambas as células familiares constituídas. Então ele disse isso, tá? Continua dizendo aqui, estou pegando só algumas partes do relator. Havendo inércia do legislador em reconhecer a simultaneidade familiar, cabe ao Estado juiz, suprindo essa omissão, a tarefa de análise das particularidades do caso concreto e reconhecimento de direitos. Aí tudo bem. Deixando de lado julgamentos morais, certo é que casos como presentes são mais comuns do que pensamos e merecem ser objeto de proteção jurídica, até mesmo porque o preconceito não impede sua ocorrência, muito menos a imposição do castigo da marginalização vai fazê-lo. Bom, aqui
nós temos um problema. Eu vou fazer a vez aqui do advogado do diabo, tá? Nós temos um problema, porque diferente do que acontece lá, do que é casamento, do que é família que é entre homem e mulher, nesse caso nós temos uma proibição legal. Porque um argumento poderia ser usar, professor, mas não reconheceu a união homoafetiva? Só que a lei diz que o casamento é entre o homem e a mulher. Só que ela não proíbe de ser considerado uma entidade familiar, né? O casamento entre duas pessoas. Então, me parece que dá para fazer uma interpretação conforme. Estão vendo? Nesse caso aqui, nós temos uma vedação legal. Então, o parágrafo 1º do artigo 1723 diz que não ocorre, não constitui uma união estável. Estão vendo? Então, esse é um problema. Por que esse é um problema? Porque quando eu começo a permitir que o Poder Judiciário decida aí, contrária à lei, tá? E aqui, como vocês podem perceber, lógico que a gente eu não tive acesso a toda a questão, mas alguns argumentos dele não são argumentos tão jurídicos, né? Por exemplo, falar, se a esposa compartilha em vida, o marido tem que compartilhar também o patrimônio. Me parece que não é argumento jurídico isso daí. Né? É até engraçado. Ué, na hora do bem bom, ela deixava o cara com a outra. Na hora do bom, que é o dinheiro, ela não quer. Mas, enfim. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado, tá? E isso eu acho importante que os senhores e as senhoritas estudem. Só que isso aqui está dentro da teoria geral do direito. Tomar um pouco de cuidado com o que a gente chama de solipsismo. O que é isso? É eu fazer aquilo de acordo com o meu entendimento, tá? Isso não é muito legal. Não é muito legal. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. É uma das principais críticas do neoconstitucionalismo, do ativismo judicial. Ok? Esqueceu o poder legislativo, como se ele não prestasse, né? E o poder judiciário, vou dizer o que pode e o que não pode. Isso me preocupa bastante, porque pode trazer insegurança jurídica, não é verdade? E, claro, pode trazer várias consequências práticas, inclusive muitas vezes aí até para menores, né? Bom, então vamos lá. Continuando ainda nessa questão. Lembrando aqui, queridos, que eu estou fazendo a vez do advogado do diabo dessa decisão, tá? É aqui para a gente ter o contraponto, entendeu? Vocês, como futuros promotores, enfim, e para passar em concurso, é importante fazer essa questão. Se coloca no papel de alguém, faz o advogado do diabo. Isso é o contrário. Então, estou falando aqui o a favor e eu vou falar só as questões contra. Bom, o desembargador Rui Portanova, ele diz que, no fundamento dele, assim, resumindo, ele vai falar que a regra, então essa regra aí, ela tem que ser interpretada mais próxima à situação fática, para evitar injustiça. Então, ele vai trazer dentro dessa perspectiva. Um outro desembargador, que é o Ricardo Moreira Lins Pasti, ele fala que não decidir dessa forma causa uma injustiça e enriquecimento indevido da sucessão. Tomem cuidado, tá? Enriquecimento indevido não é legal utilizar esse termo. Poderia ser enriquecimento sem causa, que é o que o Código Civil traz, tá? Por mais que é comum a gente falar enriquecimento indevido. Indevido dá a impressão de que né? Que é ilegal. Bom, uma outra desembargadora, que é a Rosana Boglio Garbin, ou Garban, não sei, pronúncia. Rio Grande do Sul, né, geralmente um pouco mais difícil, são mais difíceis as pronúncias dos sobrenomes. A gente não encontra um sobrenome fácil de pronunciar lá. Bom, o ordenamento deve acompanhar as relações sociais, superação de conceitos atrasados. Então, basicamente, aí a gente vai ter um posicionamento desses desembargadores de vanguarda. Houve um voto divergente, tá? Que foi do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, enfim, um sobrenome fácil de falar, e Brasil, quase brasilino, né, quase meu parente. Bom, ele vai trazer
que um problema que nós temos aqui é que o direito brasileiro, como um todo, ele traz o princípio da monogamia. Né? Nós temos esse princípio. E um argumento que ele traz, que daí me parece um argumento bem sensato também, que ele diz, olha, se não pode ter 2 casamentos, como que pode ter 2 uniões estáveis? Porque, em tese, o casamento ele é melhor do que a união estável, né? Porque, pelo menos, diante da ficção legal. Porque a legislação fala que você pode transformar a união estável em casamento. Eu só quero transformar para melhor, não vou transformar nada para pior. Não é verdade? Bom, o fato é que nós temos aqui uma decisão de um tribunal em que essa decisão reconhece a possibilidade aí de reconhecer simultaneamente 2 famílias. Beleza? Então nós temos essa decisão. Claro que provavelmente, enfim, não dá muito para a gente saber, mas provavelmente essa discussão ela vai chegar aí no STJ. Eu acho importante que chegue no STJ para que a gente decida isso daí, tá? Só essa questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é complicado a gente deixar na mão do judiciário, né, ter tanto protagonismo assim. Aqui eu cito um posicionamento que, enfim, eu tenho uma concepção progressista das coisas, mas eu cito algo que eu achei que é muito complicado, que é, por exemplo, o STF criar um tipo penal. E foi o caso do preconceito contra os homossexuais. Eu esqueci agora o termo que eles utilizaram. É complicado o Poder Judiciário poder criar um tipo penal, não é verdade? Vocês que gostam de direito penal, eu não entro no mérito se tem que ter a proteção ou não. A minha preocupação é o Poder Judiciário criando isso, né? Porque, tá, enquanto é algo bonitinho, né, favorável, beleza, mas e quando começa a ser algo contra as minorias? Aí fica complicado. Mas, então, fica aí a dica para que os senhores e as senhoritas façam essa discussão. Eu acho que essa discussão, ela é muito importante, tá? Qual que é o limite do Poder Judiciário? O Poder Judiciário pode ou não pode? O que ele pode ou não pode fazer? Ele precisa seguir? Enfim, já trouxe aí um precedente para os senhores e para as senhoritas. Bom, nós temos uma discussão, essa discussão ela é importante porque ela está no STF, e essa discussão, vamos ver, né, o que vai acontecer. Mas essa discussão ela foi pautada agora para o dia 2 de dezembro, que é o recurso extraordinário que ele se originou de Sergipe. Eu coloquei um número aqui, só que eu não tenho certeza se é ele, que é 1.045.273. Tá um pouco estranho. Mas, enfim, se os senhores colocarem lá no Google, tá? Só para confirmar esse recurso extraordinário, que ele fala da possibilidade de uniões estáveis simultâneas. Este recurso não está tratando especificamente de sucessão, mas por ser repercussão geral, ele pode gerar efeito para nós. Então ele discute o seguinte: não, desculpem, ele está sim, ele está tratando sim sobre isso. Não está tratando, não. Ele está tratando sobre pensão. Então, o que discute Desculpem, pessoal. É que vai chegando esse horário da noite, final de ano quase, a cabeça já não vai funcionando muito bem. Bom, então esse recurso extraordinário, ele vai discutir o seguinte: é possível dividir pensão em caso de 2 uniões estáveis simultâneas? E aqui vem um plus nessa questão. Porque o autor da herança, né, como eu utilizei a expressão, então o falecido, ele manteve um relacionamento por 12 anos com uma mulher e um relacionamento com um homem. Então percebam, aqui nós não estamos falando de poliamorismo. Claro, não tive acesso aos autos, tendo em vista o segredo de justiça, que ele está, mas seria assim, o cara, ele convive com uma mulher e ele convive com um homem. A mulher vem e tem o reconhecimento da união estável, vai ter a pensão. Aí o cara que também convivia com ele pega e também requer esse reconhecimento. Tá vendo?
Meu pai, às vezes, assiste meus vídeos e ele fala assim, nossa, filho, mas você fala umas coisas nos vídeos, né? Umas coisas complicadas. O cara, homem casando com homem, mulher casando com mulher. Eu falo, pai, isso daí é o que as discussões que a gente tem em direito de família e sucessão. É aí que ganha dinheiro, pai. Então, vamos discutir. Aí ele fica feliz quando eu falo isso. Bom, brincadeiras à parte, meus queridos. Esse julgamento, ele foi ele já tinha começado, tá? Mas ele foi suspenso com um pedido de vista. Quem já votou a favor da possibilidade de uniões estáveis simultâneas? Então, daí, lógico que nós vamos ter que ver como que o STF vai fazer, se ele vai declarar inconstitucionalidade do dispositivo do Código Civil, se ele vai fazer uma interpretação conforme, enfim. Vamos ver o que ele vai fazer, tá? A gente vai precisar esperar a decisão final. Mas já teve votos a favor dos ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e Luiz Roberto Barroso. Então, 5 ministros já falaram aí da possibilidade de dividir a pensão. Tá? Quem votou contra até agora? O Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Então, ele estava aí em vista para o Dias Toffoli. Vai voltar agora o julgamento dia 2 e a gente não sabe o que vai acontecer. Inclusive, pessoal, é um julgamento que me parece que ele vai ser um julgamento interessante de assistir, tá? Em especial que a gente vai ter o voto do novo ministro. Então, para a gente ver aí qual que vai ser o posicionamento do novo ministro. Como já está 5, se tiver mais um voto, já está resolvido, né? Já está resolvida a questão. Então, eu acredito que a tendência é do STF reconhecer essa possibilidade. Mas reparem que o STF está falando aqui de dividir pensão. Aí nós precisamos saber quais as consequências disso nos direitos de sucessões. Então, a gente vai ter que ver. Beleza? Tranquilos? Esse ponto? Eu achei importante trazer essa discussão aqui, pois é uma discussão bem contemporânea, e discussão bem contemporânea pode cair aí em concursos, enfim. E é o que vale a pena a gente debater um pouco aqui nesse nível de estudo que os senhores e senhoritas estão. Voltando lá à nossa ementa, um ponto que nós vamos trabalhar, que nós precisamos trabalhar, um dos últimos pontos aí, dentro das nossas limitações de hora, é a sucessão testamentária. Então, quando nós pensamos em sucessão, nós temos a sucessão comum, né, que seria com base na vocação hereditária, mas a nossa legislação ela também permite a sucessão testamentária. Aqui pese que no Brasil não é muito comum que as pessoas deixem testamento. A gente vai ver em filmes, né, bastante questões de deixar testamento, enfim, novelas que traz testamento, mas o fato é que no Brasil a gente não tem essa questão. Como que eu poderia, pensando em conceituar aí, como que eu poderia conceituar a sucessão testamentária? Como que eu trago um conceito para isso? O professor Flávio Tartucci, ele vai dizer o seguinte, ó, que ele vai conceituar testamento, né? Que dá origem à sucessão testamentária. Pode-se definir o testamento como um negócio jurídico unilateral, personalíssimo e revogável pelo qual o testador faz disposições de caráter patrimonial ou extrapatrimonial para depois de sua morte. Trata-se de ato sucessório de exercício da autonomia privada por excelência. Então, o que a gente pensa quando eu estou falando em sucessão testamentária? Bom, o direito de propriedade é um direito fundamental e eu acredito que é algo que está muito enraizado em nós, na verdade, o direito de propriedade. É algo que mexe bastante com nós. E esse direito de propriedade, ele tem que ser exercido de forma ampla. E uma das formas amplas que eu posso exercer esse direito é por meio da sucessão testamentária.
Vide o caso do Gugu. Estão vendo? Vide o caso do Gugu. Por que toda a discussão do caso do Gugu? Toda a discussão se deu porque ele deixa o testamento, tá? E no testamento ele coloca uma curadoria especial para os bens dele. Não vai ficar com a mãe, então. Estão vendo? E aí, lógico, a gente tem toda a discussão da meação, porque a gente poderia perguntar e se questionar por que tanta discussão no caso do Gugu. Porque se esse dinheiro vier para a mãe, de qualquer forma vai para os filhos mesmo, que os filhos é dela, né? Só que o problema é a posse desses bens, enquanto isso. Não é verdade? E aí, confirma a minha, assim, ou pelo menos traz um indício dessa minha tese de que a gente briga bastante pelo direito de propriedade. É mãe brigando com o filho. Estão vendo? Bom, o nosso Código Civil, diferente do Código o nosso Código Civil atual, diferente do 16, ele não vai conceituar aí para nós o que viria a ser, né, o testamento, enfim. E havia muitas críticas no Código de 16. Mas ele começa lá, então a parte da sucessão testamentária vai começar, em especial lá no artigo 1857, que vai dizer: toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles, para depois de sua morte. Então isso daqui traz toda uma perspectiva de planejamento sucessório, que infelizmente não é muito comum no Brasil, ok? E algo que é interessante, e as pessoas acabam não se ligando tanto nisso, é que quando eu penso em testamento, eu não vou pensar apenas em questões patrimoniais, mas também em questões existenciais. Não é verdade? Vamos pensar. Qual que é a nossa atual característica? O nosso Código Civil, tá? Qual que é a perspectiva dele? Qual que é a característica dele? É da personalização, não é verdade? Então, comentei lá nas aulas de Direito Civil 1 que o nosso Código Civil, nessa perspectiva de despatrimonialização, ele começa a falar, olha, o que importa para nós o direito civil, não é só questões patrimoniais, mas também questões existenciais. Essas questões são importantes para nós também. Estão vendo? E, pensando nisso, o próprio legislador, para não deixar qualquer tipo de dúvida, ele vem e coloca o parágrafo 2º no artigo 1857. E nesse parágrafo 2º, ele diz: são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. Ou seja, olha que interessantérrimo, tá? E aí a gente já vai começar a conversar sobre algumas questões contemporâneas sobre sucessão testamentária. O legislador fala, olha, você não precisa necessariamente deixar testamento relacionado a bens, apenas aos bens. Você não precisa. Você pode deixar por questões existenciais também. Após o caso Gugu, por incrível que pareça, eu comecei a ter algumas procuras no escritório, só que daí muitas pessoas acabam não fazendo por uma questão de... Pessoas no escritório que estavam preocupadas mais com questões existenciais do que patrimoniais. As pessoas preocupadas, por exemplo, se eu falecer, como que fica a criação do meu filho, enfim. Isso pode ser deliberado? Vocês já pararam para pensar... vamos fazer um exercício de reflexão aqui. O que a gente poderia testar, então deixar em testamento, do meu ponto de vista existencial? Já pararam para pensar? Ô, Isabela, o que você deixaria? O que você acha? Uma questão existencial. O que você deixaria para os seus herdeiros? Vamos lá, Elisângela, Bruno, Elô, Larissa, Lígia, Lincoln. Viram? Às vezes é um pouco difícil aí, assim, da gente pensar. Mas eu vou... A guarda dos filhos poderia deixar, mas daí eu tenho que lembrar que
que é um direito indisponível, né? Então, assim, talvez não pensando no Instituto da Guarda, mas no Instituto da Curatela. Daí talvez sim, porque guarda é um pouco complicado, né? Então, essa é a questão. Justamente, Isa, por essa questão de ter o outro cônjuge, né? Então, assim, o que daria para fazer, se fosse apenas um, seria pensar em curatela. Então, quando não tem um cônjuge, aí eu já deixo mais ou menos direcionado aí a quem o meu filho vai ficar submisso, dentro dessa perspectiva, tá? Lembrando sempre, pessoal, que essas questões, né, sempre vai depender da situação fática, da praxe, porque ao superior interesse aí das crianças, né? De repente eu deixo aí para uma pessoa, essa pessoa não se mostra adequada, e essa criança precisa aí de um apoio de um terceiro, e o Poder Judiciário pode livremente decidir de forma contrária. Bom, mas aqui eu trouxe uns exemplos de testamentos que a gente pode discutir questões relacionadas especificamente, umbilicalmente, ligada a questões existenciais. Primeiro, testamento genético. Eu posso dispor, então eu posso falar quanto à destinação de determinado material genético para a reprodução assistida pós-mortem. Estão vendo? Por que é uma questão? A escolha da escola, Lincoln, poderia ser aí é algo muito relevante, né? Principalmente, ô Lincoln, você é japonês? Ou você? Qual que é a sua origem aí, dos seus familiares? Lincoln. Bom, você colocou o exemplo da escola, eu poderia colocar uma escola aí de tradição, enfim, da origem da minha família. Vamos pensar, por exemplo, aqui na cidade de Rolândia, uma cidade próxima que tem a cultura alemã, enfim, de eu colocar essa questão, tá? Beleza, Link. É porque assim, todo oriental a gente fala que é japonês, né? Eu quero falar, não, eu sou chinês, daí já ferrou. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, pessoal, nós temos aqui o primeiro exemplo que eu coloquei, que é do testamento genético, e é uma questão muito importante sob o ponto de vista existencial, né? Que eu posso falar como que vai ser destinado aí o material genético para essa reprodução assistida. Seria aquilo que nós vimos lá em direito de família, autorização do marido, enfim. Né? Então, eu posso deixar aí como que eu quero que esse meu material genético, que por mexer com filiação está ligado aos direitos da personalidade, como que isso vai acontecer após eu morrer. Bom, isso é comum? Pelo menos deveria ser, né? Porque se a pessoa já pensa em coletar material genético, então é uma pessoa que ela já faz planejamentos, né? Não é comum ninguém querer sair fazendo coleta de material genético e deixando disponível. Então, se a pessoa que faz isso é porque ela faz planejamento. Se faz isso, também faz um planejamento sucessório. E aí pode entrar, além da questão existencial, uma questão patrimonial. Por exemplo, reservando aí o parcela dos bens a essa pessoa que vai nascer, né? Ou essa futura pessoa que pode vir a nascer, vamos assim dizer. Bom, tem um segundo testamento aqui, que eu coloquei como exemplo, que é o testamento afetivo. Que ele vai trabalhar de cuidar da memória digital. Todos aqui têm Facebook? No Facebook, ele já fala, ele tem uma opção para você deixar uma pessoa como seu herdeiro. Tá? Para deixar uma pessoa como seu herdeiro. Então, de repente, você pode fazer esse testamento, enfim, afetivo, né? Como está sendo chamado aí. Então, você deixa. E esses tempos atrás foi bem interessante, porque tem algumas coisas que eu faço na minha vida, pessoal, tem algumas coisas que eu faço que é mais pela docência, porque eu quero saber o resultado. Então, um dia eu vi isso daí e falei, nossa, que legal, né? Não que eu quero deixar meu Facebook para sempre. Mas eu falei, eu vou colocar minha irmã aqui para ver como que é essa questão. Já pensando em sucessão mesmo. Rapaz, a minha irmã recebeu um e-mail lá falando que ela era minha herdeira. Ela me ligou desesperada. Falou, meu, você tá querendo se matar? Você tá louco? O que tá acontecendo? Você tá com problema? Vou aí conversar com você. Eu falei, não, por que problema? Ela falou, recebi um e-mail aqui falando que eu sou
a sua herdeira aqui do Facebook, se aconteceu alguma coisa com você. Então, para você ver, né, qual que é a percepção das pessoas de que você fez algo de planejamento que você está querendo se matar, enfim, você está com algum problema, quando na realidade não, você só está querendo planejar o futuro, que é uma das grandes certezas da vida, né, que a gente vai morrer. Outra certeza é que a gente vai engordar, né, infelizmente. Uma certeza da vida que a gente vai engordar, mas que podia ser diferente. Mas a morte aí, ela é certa. E se a gente pensar em memória digital, pessoal, isso tem um valor muito grande para nós. Tem um valor muito grande, né? Em épocas de redes sociais, dentro do ponto de vista, aqui ainda eu estou pensando do ponto de vista existencial, tá? É muito importante que a gente mantenha, muitas vezes, aí essa memória, né? Ou pode ser que, eventualmente, a pessoa fale, olha, eu não quero, após minha morte, eu não quero que fiquem minhas contas. Enfim, ele poderia deixar essa ordem aí para que as contas dele fossem desativadas. Nesse sentido, entendeu? Porque isso é importante. Pode ser, não quero, já vou falecer, as pessoas vão ficar postando lá no meu Facebook. Enfim, tem algumas pessoas que não gostam. Aí já tem outras falando, eu quero viver para sempre na memória digital, né? Porque eu acho que eu sou importante. Enfim, vai do que a pessoa quer. Estão vendo porque a autonomia privada é o que prevalece aqui? Um terceiro testamento que nós temos, e esse testamento eu até escrevi, até discuti um pouco sobre, com um aluno num projeto na UEL, que eu tenho, nós ganhamos em segundo lugar, um evento que teve na Unitoledo, não. Eu esqueci o nome da instituição agora. Mas que a gente discute a questão dos bens digitais. Porque o que acontece? Atualmente, nós temos algumas questões que economicamente são muito relevantes, que são os bens digitais. Pensa seus contatos do Facebook. Facebook nem tanto, que o Instagram é o aplicativo da hora, né? E, enfim, que dá para ganhar uma grana. Ou pensar aí no seu canal do YouTube. Falando nisso, meus queridos, vocês já se inscreveram no meu canal do YouTube, né? Dá uma força pro professor, vai lá e se inscreve, hein? Quem sabe um dia eu fico famoso. Vamos lá, se inscrever que tem pouquinha gente por enquanto. Bom, pessoal, na realidade eu comecei esse canal para colocar essas aulas, porque para eu postar para vocês, não a aula de vocês especificamente, mas foi após a pandemia. Porque eu postar aula em algum sistema como o de vocês, eu preciso colocar num canal. Mas já que eu fiz o canal, se inscrevam lá. Nem que for para você deixar um númerozinho a mais. Mas o fato é que esses bens digitais, essas publicações, tudo tem um valor econômico. Se não me falha a memória, eu estava lendo que a Débora Seco, ela cobra 70 mil reais para ela fazer um store. Imagina. Tem dia que eu vejo ela, que eu sigo ela lá, que ela tem 10 stories. Eu falo, puta que pariu, 700 mil? $700 mil? Eu falo, nossa, é complicado. Já eu te respondo, Elisângela. Falei 700 mil, então pensa, tem um valor econômico aí. Então, quer dizer, o testamento digital ele é importante, não apenas sob o ponto de vista existencial, como um ponto de vista patrimonial também, tá? Essas questões da Elisângela e do Givanildo a gente vai conversar após eu parar de gravar o vídeo, beleza? Bom, um quarto testamento, e aqui eu acho um tanto quanto interessante, que é o testamento ético. Já ouviram falar em testamento ético? Bom, esse testamento, eu posso buscar transmitir valores éticos, valores morais, espirituais, valores de conduta, conselhos e experiências. Me parece que, por exemplo, em épocas de pandemia, vamos imaginar, em épocas de pandemia, eu acabo de ter um filho. E eu falo, puxa vida. Ou, eventualmente, vamos supor que eu pegue com a Covid e eu vou para uma situação delicada, enfim. Eu falo, puxa vida, eu tenho um filho de meses aqui, eu não vou poder transmitir alguns valores, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala em casamento, o casal ali, ele vai ter os valores deles, mas muitas vezes os familiares do casal não vai coadunar, né?
com os valores daquela nova família. E de repente eu falo, não, eu quero deixar esse testamento para eu trazer esses valores para o meu filho, né? Claro, né, pessoal, que a pessoa morreu, enfim, se vai ser cumprido ou não é uma outra coisa. Mas eu posso deixar essas questões. E aqui eu dou uma dica de filme. Já assistiram um filme chamado PS, Eu Te Amo? É um filmezinho romântico. Filme bom para assistir. Aí, Giovanildo, se não assistiu, pega a patroa. Hoje é o último dia de aula, né? Amanhã à noite vai estar chovendo. Se estiver chovendo, você fala, patroa, vamos assistir um filmezinho romântico. É um filme bem, assim, é legal, tá? Eu até gosto desse tipo de filme aí. É que na minha adolescência eu trabalhei em uma locadora. Então, eu já assisti muito filme nessa vida, porque eu precisava assistir para poder indicar. E eu gostava de vários filmes assim, meio romantiquinhos, que dá aquele drama. Mas o que é legal desse filme aqui, e aqui eu vou pegar um exemplo que eu esqueci de colocar para os senhores e para as senhoritas, aguarda um minutinho só. O legal desse filme, não que ele fez um testamento, né, digital, ou desculpa, o testamento ético, mas só para a gente entender aqui como que poderia ser feito. Então aqui eu vou ler uma carta que o ator, né, o personagem, uma carta que ele manda. Então ele vai dizer o seguinte, ó. Primeira carta, tá? Oi, amor. Surpresa. Sei que isso deve parecer um pouquinho mórbido, mas detesto pensar que não estarei aí para ver você pirar por ter feito 30 anos. Quero morrer por não estar aí. Engraçado. Está bem. Não, não é. Vai ficar impressionada. Tem um plano. Dá para acreditar? Escrevi cartas para você, cartas que chegarão de tudo, que é jeito. Pensei em esperar até seu aniversário, pois achei que não ia sair de casa por um tempo. A carta número 1 vai chegar amanhã. Você tem que fazer o que eu disser, certo? Certo? E não tente descobrir como as cartas chegam. É um plano inteligente e irá estragá-lo. Coopere comigo nessa, porque a questão é que eu ainda não posso dizer adeus. Então, para começar, quero que você arrume e saia para comemorar essa noite. Saia com suas amigas, libero você de uma festa em família, sobretudo sua mãe. Puxa, sua mãe está aí? Não está, merda. Desculpe, Patrícia. Não é que eu não goste de você, mas ela precisa fazer umas loucuras, como uma fatia de bolo. Coma uma fatia de bolo, ponha o seu vestido de festa e saia do apartamento. Denise, planeje algo. Deixe-me com o John, está bem? Saiba que onde quer que eu esteja, estou com saudades. Feliz aniversário. PS, te amo. Então, por que eu demonstrei isso daqui e até coloquei lá nos slides o trailer para quem não assistiu? Aqui fica evidente que ele está trazendo alguns valores que ele acha importante que ela deve seguir, né? Não lembro se é esposa, enfim, faz muito tempo que eu assisti esse filme, ele não é tão novo. Na verdade, eu nem lembro o porquê que ele faleceu, né? No filme. Mas, enfim, é bom que eu não dou spoiler. Mas o legal desse filme é porque ele traz dentro dessa ideia de testamento ético. Claro que aqui eu estou falando de um filme que daí ele vai ter que romantizar isso, enfim. Senão não vende, né? Mas seria quando eu penso no testamento ético, seria uma espécie disso que ele fez. Você deixar aí alguns valores que você quer passar para os seus filhos, enfim. E você passando esses valores por meio do testamento, eu estou falando, obviamente, de questões existenciais. O Giovanildo colocou aqui o filme Como Eu Era Antes de Você. Eu vou ver se eu já assisti, tá? Mas legal. Então, assim, a gente já vê aí na dramaturgia algumas questões tratando isso. E hoje, com a crescente falta de valores éticos e morais que a sociedade passa, essa nossa sociedade líquida, né? Muitas vezes seria legal da gente pensar quanto a isso. Deixar pensar valores morais aí para os netos, né? E a gente pensa que não, mas isso surte muito efeito.
Então, de repente, aquela pessoa, aquele ente querido seu que faleceu, de deixar essas questões, provavelmente as pessoas tendem a cumprir. Bom, aí uma pergunta que a gente precisa fazer, que eu iniciei falando sobre isso, seria qual o motivo dos testamentos não serem comuns no Brasil? Vocês já pararam para pensar? Por que no Brasil, vamos dizer assim, não pegou, né? Como popularmente a gente pode dizer. Bom, o professor Flávio Tartucci, ele elenca 4 motivos, com base em alguns autores. Primeiro, a falta de patrimônio. Como eu disse, o testamento, ele é muito mais visto por uma questão patrimonial do que existencial. Ele tem mais essa ideia. E se a pessoa tem falta de patrimônio, que infelizmente é uma realidade de boa parte da nossa população, ela não está preocupada com o testamento, né? Então, ela não tem o que comer, não tem onde morar. Ela não vai se preocupar com o testamento. Não é verdade? O testamento, geralmente, você vai ter uma preocupação com ele, porque ele é uma coisa... não desnecessária, né? Que eu contradigo com o que eu escrevo sobre planejamento sucessório, mas ele é uma cereja do bolo, né? Vamos assim dizer. Não é o principal de vida, não é o principal da vida. Então, o cara não tem patrimônio, enfim. Geralmente, a preocupação maior em testamento é com patrimônio, não com questões existenciais. Uma segunda questão, que daí entra o exemplo que eu falei da minha irmã, que é o medo da morte. Por mais que a morte é certa, as pessoas tendem a ter um medo da morte. Isso assim, já me intrigou algumas vezes, né? Tem uma vozinha que eu amo muito ela, e uma vez eu perguntei para ela, falei, vó, como que é para a senhora? Porque ela vai muito em velório, sabe? Pelo menos ia, né? Agora a pandemia. Eu falei, nossa, vó, como que é, né? Vendo assim vários amigos ou pessoas bem mais jovens que a senhora morrer. Porque deve ser estranho, pensa. Porque na nossa concepção, jovem, assim, quando eu falo jovem, não na condição de adulto jovem, né? Vamos pensar. É estranho mesmo a gente pensar em morte. Quando morre alguém, assim, da nossa idade, a gente fala, puta que pariu, morreu fulano, né? Que dó. E daí quando morre idoso, a gente não se preocupa tanto. Ah, já era idoso, né? Enfim. Claro que toda morte é uma morte, né? Mas são situações distintas. E aí eu questionei. E ela falou, olha, na realidade, assim, para mim é meio que comum, né? Não tenho nenhum problema quanto a isso. E a minha pergunta para ela foi justamente por pensar nessa questão de sucessão testamentária. Porque eu começo a perceber que em algumas situações as pessoas vão se preocupar com o testamento quando já estão muito idosos, quando já estão muito velhos. E aí é um problema. Porque, enfim, o idoso, muitas vezes, ele já não tem tanta força para discutir com o jovem, enfim. Principalmente se tem dinheiro, os filhos começam a manipular, e ele muitas vezes fica quieto, enfim. A gente tem toda essa problemática. Mas o medo da morte ainda é um tabu quando a gente fala em planejamento sucessório. As pessoas, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que são imortais, enquanto na realidade não. Bom, terceira questão, que é um problema grande, que é a existência de custos, em especial porque um testamento que traz uma segurança jurídica maior para nós é o testamento público, não é verdade? Porque se eu pensar um testamento privado, ele não traz uma segurança, porque alguém pode jogar fora, enfim. E o próprio professor Flávio Tartucci, ele questiona essa questão, mas ele coloca, é que muitos entendem como justa a vocação hereditária. Claro que isso muda, né, nas formas de relações que nós temos na contemporaneidade. Mas aí seriam 4 motivos, né, para não ser comum o uso de testamento no Brasil. Vamos lá. Bom, pensando aqui em principais características. Então, quais são as principais características dos testamentos? Primeira questão. Testamento é um negócio jurídico. Então, quando eu penso em negócio jurídico, eu tenho que pensar
No artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que para mim é um dos mais importantes, que fala que institui a regra da legalidade, que ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer, senão em virtude de lei. E pensei em negócio jurídico, eu tenho que pensar em autonomia privada. Faça o que tu queres, pois é tudo na lei, na lei. Viram? O professor só não é artista porque nasceu em Beverly Hills, aqui, uma grande metrópole do lado aqui de Londrina. Não sei se os senhores e senhoritas conhecem. É uma grande metrópole que nós temos ali. Bom, esses negócios jurídicos, então, pensando em características do testamento, ele é um negócio jurídico especial, que nós gostamos de falar sui generis. Engraçado que no direito, quando a gente fala sui generis, você já sabe que boa coisa não vem, né? O que é sui generis? Quando a gente não sabe o que é. Bom, ele é unilateral. O que importa dizer que independe de qualquer questão relacionada de um terceiro, para que ele tenha aí a validade. É um negócio jurídico gratuito ou benévolo. E nessa questão a gente já tem uma polêmica, porque o que acontece? Todo negócio jurídico é gratuito, ele tem que ser interpretado de forma restritiva. Está lá no artigo 114 do Código Civil. Por ser gratuito, ele tem que ser interpretado de forma restritiva. Então pense o seguinte, ó, uma problemática. Eu tenho um apartamento e uma vaga de garagem. Na prática, como que isso funciona? Na prática, eu vou ter uma matrícula para apartamento e uma matrícula para a garagem. Isso é um problema, porque muitas vezes a pessoa vai fazer um testamento e deixa só apartamento, nem deixa a vaga de garagem. E aí? Eu não posso interpretar de forma extensiva, falar, olha, a princípio, né? Claro que eu poderia fazer uma discussão de que o acessório segue o principal, da função social da propriedade, pois, afinal, um apartamento sem vaga de garagem, ele vai perder um pouco da sua função. Principalmente dentro da perspectiva de venda e principalmente da perspectiva de locação. Quem que loca um apartamento sem garagem? Difícil, né? Difícil. Ou pelo menos te limita bastante, ou reduz o valor, então perde a função social da propriedade. Seguindo aí, com as características. É um negócio jurídico mortis causa, então é um negócio jurídico que ele vai se originar em decorrência da ideia de morte futura. E uma característica de extrema importância é que, por ser um negócio jurídico formal, eu tenho que tomar muito cuidado, porque, eventualmente, em casos de falhas, pode gerar uma nulidade absoluta nos termos do artigo 66, inciso 4º e 5º do Código Civil. Uma característica do testamento, que é muito importante, é que ele é um ato revogável. Então, eu posso mudar o testamento a qualquer momento. E ele vai ser um ato personalíssimo por excelência. Aqui, pessoal, é importante a gente frisar que enquanto ato personalíssimo, ninguém pode fazer por nós. E por isso que ele vai ter várias formalidades. E se tudo der certo, nós vamos conseguir ver na aula de hoje. Beleza? Seguindo. Algumas regrinhas fundamentais. E também, claro, discussões práticas. Capacidade para testar. Olha o que diz o artigo 1860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. O artigo diz isso. Traz dois impedimentos aí. Então, tira a legitimidade de dois grupos. Aqueles que são incapazes ou aqueles que não tinham discernimento. Claro que os que não estiverem pleno discernimento aí vai ser uma das grandes discussões judiciais que a gente tem. Falar, a pessoa não tinha discernimento. Beleza? E o parágrafo único, ele vem e diz o seguinte: podem testar
os maiores de 16 anos. Claro que ele vai precisar de assistência, né, pessoal? Eu sigo a regra geral. Ah, professor, mas, enfim, quem tão jovem vai pensar em testamento? Ah, meus caros, eu não sei, a gente tem tanto youtuber aí que, enfim, essa questão de youtuber é engraçado. Eu, particularmente, não conheço muito, mas às vezes eu vejo o meu estagiário conversar, enfim, meninada conversando aí. Os caras falam um monte de bobeira na internet lá e anda com um carro de 500 mil reais, né? Tem um de Londrina, inclusive, parece que é bem rico. Enfim, então parece que eles têm, assim, pode ser que a molecada tenha bastante relevância, né? Lógico que eu falei que esse tem carro, ele já é maior, mas a gente tem alguns youtubers que são jovens. Enfim, não sei. Mas o fato é que, sob o ponto de vista da capacidade, os maiores de 16 anos já podem. Bom, uma coisa importante da gente lembrar é que uma das características desse negócio jurídico é que ele pode ser revogável a qualquer momento. Só que esse ato revogável, ele tem que ser, é um ato personalíssimo por excelência, a gente tem que pensar. Então ele tem que partir da minha vontade. O que importa dizer que nos termos do artigo 1861, a incapacidade superveniente do testador não vai validar o testamento. E nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência e a capacidade. Estão vendo? Então, por ser um ato personalíssimo, por excelência, eu preciso que a pessoa, no momento que fez o testamento, tenha a plena condição de exercer a sua autonomia privada. Eu preciso disso. Se faz necessário isso. Tá? Tanto que eu fiquei incapaz, posteriormente, não vai invalidar. Quando eu fiz em momento que eu não tinha capacidade, se eu voltar a ter capacidade, não valida. Eu preciso fazer outro testamento. Estão vendo? Eu falo, nossa, eu tava meio doidão lá, né, na época, mas, enfim, eu não tinha capacidade, fiz o testamento, mas pode deixar esse testamento aí. Não, eu tenho que fazer outro. Não vai validar. Beleza? Bom, aqui a gente já tem uma discussão também que pode ser feita, tendo aí como referência o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como nós já conversamos, e para quem não se lembra ou não viu, assistam os vídeos anteriores que tem lá no meu canal, que chama Professor Brasilino. Não que eu estou fazendo propaganda, tá? Só estou falando o nome do canal. Que o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele vai alterar os regimes de incapacidade, né? Então ele altera significativamente e ele muda aquela visão que nós tínhamos de proteção, vulnerabilidade da pessoa com deficiência para a dignidade e liberdade. Só que nós precisamos entender que esse estatuto ele vem aí para cumprir o mandamento de convenções internacionais nas quais o Brasil é signatário de respeito à pessoa com deficiência. Só que o objetivo principal desse estatuto, então a preocupação maior dele, foi com as questões existenciais. Claro que quando nós pensamos em política legislativa, nós podemos fazer algumas legislações de indução, pensando aí, tentando induzir a população a mudar. Então, eu me preocupo com a questão da sexualidade da pessoa com deficiência, da questão do respeito, a vontade dele de ter um relacionamento, de ter família, enfim. Que nós sabemos que isso na prática é muito difícil. Né? Na prática é muito difícil. Eu lembro que eu até comentei no dia da aula que eu falei sobre um filme do Netflix, e eu não lembro se foi a Elo que falou o nome do filme, mas é um filme que tinha no Netflix, que não sei o que lá, de Varsóvia, talvez, em que demonstra um cara que ele tinha problema, enfim, um problema mental. Não sei se eu posso usar a palavra retardo mental, não sei se seria correto, tá? Quando eu falo correto aqui, não é do ponto de vista politicamente, não, tá? É do ponto de vista técnico mesmo.
Não sei se seria correto, mas ele tem um retardo mental, vou utilizar assim, dentro da minha ignorância sobre o tema. E ele cuidava da filha muito bem, e ele foi acusado de, não lembro se foi de assassinato ou de violência sexual, acho que foi de assassinato. E aí o filme se desenvolve todo isso daí. Então me parece que a preocupação foi essa. Essa foi uma das preocupações. Um artigo que é muito importante do EPD é o artigo 84. Vocês estão aí, meus queridos? É que às vezes eu me sinto tão solitário aqui, sem ninguém falando nada. Eu falo, ai meu Deus do céu, será que tá um caos? E ninguém responde no chat. Ai, coronavírus, some, que eu gosto de ver a cara dos meus alunos. Eu não gosto de ver o computador. Beleza. Bom, um artigo que é importante do EPD é o artigo 84, que ele diz o seguinte: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal, em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. Então, ele coloca uma igualdade legal. Parágrafo 1º. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. Então, assim, uma das características que ele coloca, que daí o artigo 85 vai falar isso, que essa curatela ela vai ser dentro da perspectiva de proteção da pessoa com deficiência, porque ele não deixou de ser vulnerável, vamos assim dizer, mas só no limite da necessidade. E só em relação a questões patrimoniais. Isso é importante de lembrar. Segundo, é facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Parágrafo 3º. A definição de curatela da pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária. Estão vendo? Proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Então, a intervenção mínima aqui. E quarto, os curadores são obrigados a prestar anualmente contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Quando eu falo aqui na questão da pessoa com deficiência. A grande preocupação do legislador, aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, aí sim, Elo, do Estatuto com Pessoa com Deficiência, a grande preocupação dele é com a questão existencial. Olha, é dignidade e liberdade, eu preciso conhecer eles como pessoa. Olha que absurdo. Nossa, aí eles ficou estranho, né, usar esse termo. Desculpe que o professor... nós temos umas preconcepções, né, que está arraigado dentro de nós. Enfim, a gente precisa melhorar isso. Então eu falo, eu preciso reconhecer como pessoa. E reconhecer como pessoa trata de questões existenciais, principalmente, porque o que interessa para nós são as questões essenciais. Você tem que ter o direito de ser, não o direito de ter. Claro que o direito de ter é super importante, né? É super importante. E ainda dessa questão da legitimidade para suceder aí pela via testamentária, nós temos que pensar quem que pode suceder, então, as pessoas naturais ou já concebidas no momento da sucessão, nos termos do artigo 1798. Então, quem que pode suceder? Os filhos ainda não concebidos, que está lá no artigo 1799, seria a questão da ideia do pós-mortem, né? A gente deixar aí a questão do pós-mortem. Uma questão interessante, pode aí suceder pessoas jurídicas e também as fundações que são criadas. Tá? Em contrapartida, nós temos que pensar o seguinte... eu não completei o raciocínio, desculpem. Quando eu falei da questão lá dos incapazes, só para eu terminar essa parte aí. Quando eu falei da questão dos incapazes, qual que tem que ser a regra? A regra é o seguinte, que os incapazes não vai poder mesmo fazer testamento. Os maiores de 16 podem, tá? E eu posso fazer uma interpretação seguinte, se a pessoa, porque assim, todo deficiente hoje ele é capaz, né? Então, se a pessoa tem pleno discernimento, ele vai poder testar.
ele vai poder testar. Aí entra na regra geral. Incapaz não pode testar, pessoa com deficiência não é incapaz. Maior de 16 pode. Só que se aquele deficiente não tiver pleno discernimento, ele não vai poder. Então ele tem que ter pleno discernimento. Se ficar demonstrado isso, beleza, ele pode testar sem problema nenhum. Tranquilos? Uma discussão que talvez possa também ser importante aqui aos senhores e às senhoritas é quanto ao pródigo. Que... Já respondo, Isa. Quanto ao pródigo. O professor Flávio Tartucci fala que o pródigo, por mais que não foi alterado nessa parte do Código Civil, ele vai dizer que o pródigo poderia testar sim. Porque a ideia da proteção dele é dele não dilapidar o patrimônio. Mas quando eu penso em testamento, eu estou falando quando eu já morri, tá? Pergunta da Isabela, da senhorita Milan. Mas, prof, se ele não tiver pleno discernimento, sem curatela, sim, pode ser. Vai depender da situação. A curatela, sim. Pode ser que a pessoa busque ou não. Não é verdade? Claro que nós sabemos que na prática, se a pessoa tem bens, eu vou buscar a curatela, né? Aí eu vou buscar a curatela. Mas a curatela não é obrigatória. Ela não é obrigatória. É óbvio, né, que a pessoa tem bens, enfim, não tem o pleno discernimento, ela vai ter que ter a curatela, porque alguém vai ter que movimentar os bens para ela. E não vai ter como, mas, enfim. Vamos pensar se esses bens são bitcoins. O cara herdou várias bitcoins. Não precisa de curatela, que eu preciso da senha. Aliás, as pessoas até a pessoa até mal intencionada, com má intenção, ela poderia nem pedir a curatela, porque ela não precisa prestar contas, né? Olha que coisa. Bom, então nós vimos lá as pessoas que são legitimadas a suceder. Então, quem pode aí suceder por via de testamento. E o código também traz algumas proibições. Então, ele vai dizer, ó, pessoas que não podem ser herdeiros ou legatários. Está no artigo 1801. Primeiro, a pessoa que arroga escreveu o testamento, nem o seu cônjuge, arroga é a pedido, tá? Nem o seu cônjuge ou companheiro, ou seus ascendentes e irmãos. Claro, se alguém pediu para você escrever o testamento por algum motivo, porque você é cego, por exemplo, enfim, não dá. Segundo, as testemunhas do testamento, não tem como eu ser testemunha, porque eu tenho interesse, não é verdade? Então imagine se eu vou chamado em juízo. Como que eu vou prestar compromisso? Terceiro, o concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. E quarto, o tabelião, civil ou militar, o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Então, essas pessoas, elas não podem ser herdeiros pelo testamento. Ainda continuando aqui em algumas regrinhas fundamentais do testamento. Um ponto que é de extrema importância. Não pode ser incluído os bens da legítima. Então, não posso incluir os bens da legítima. Beleza? E um ponto aqui que eu tenho discussão é o artigo 1859. Porque ele fala, olha, extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Então, eu registrei o testamento, 5 anos, eu não posso mais impugnar. Primeira discussão que surge em termos da doutrina é porque se o testamento é um negócio jurídico, ele pode ter algumas questões que são anuláveis e algumas questões que são nulas. As anuláveis podem se convalidar inválidas, não é verdade? As nulas não. Elas não se convalidam. Beleza? Então, isso significa que me parece que a gente tem um problema prático muito grande aqui. Porque se não se convalida, esse prazo de 5 anos aí não pode valer para as questões de nulidade. Aquelas questões nulas. Nesse sentido, eu trouxe uma decisão aqui do TJ do Paraná, uma decisão já um pouco antiga,
da 12ª Câmara Civil. Lembrando, meus queridos, que tem alguns temas, não é porque pelo fato de ser uma decisão antiga, que ela não é importante. Não é verdade? Então ela diz o seguinte, ó, apelação civil, ação de nulidade de ato jurídico, testamento forjado, falsidade da assinatura do testador e do tabelião, nulidade inextinguível pela prescrição, provas suficientes, fatos impeditivos e modificativos não demonstrados, apelo não acolhido. É absolutamente nulo e por isso imprescritível o testamento público no qual o testador não participou do ato, nem tampouco o tabelião que o teria lavrado, sendo forjado, segundo a prova dos autos, não produz qualquer efeito, pois a nulidade decorre da ofensa à pré-determinação legal e configura sanção que, na ordem prática, priva o ato irregular de sua eficácia. Então, a gente tem essas discussões aqui, quando eu penso nesse prazo de 5 anos para eu impugnar o testamento ou determinada cláusula testamentária. Vamos seguindo aí. Modalidades ou formas de testamento. O artigo 1862, ele diz que são testamentos ordinários, então nós temos que pensar que os testamentos podem ser ordinários ou especiais. O público, o cerrado e o particular. Então nós temos 3 questões aqui. Em contrapartida, o próprio código, daí no artigo 1886, vai trazer lá quais são os testamentos especiais, que seria o marítimo, o aeronáutico e o militar. E ele vai dizer no 1887 que não se admitem outros testamentos especiais além dos contemplados nesse código. Então, para ser especial, só esses daí. Beleza? Bom, claro que se eu falei que no Brasil a gente não usa nem o testamento ordinário, quem dera o especial. Não é verdade? Então, nossa preocupação aqui vai ser com os testamentos ordinários. Aqui, nós temos que pensar que a legislação trouxe aí algumas proibições de alguns testamentos. Alguns tipos de testamento não podem. Em específico, os que estão contidos no artigo 1863. Então, eu não posso, são proibidos ter, primeiro, testamento simultâneo, 2 testadores no mesmo negócio beneficiam terceira pessoa. Claro, pessoal, que a gente pode até combinar, mas a gente precisa fazer em 2 instrumentos separados. Sabe aquela coisa do mão de vaca que quer economizar na escritura pública? Fala, vamos fazer nós 2 aqui, a gente vai deixar para a mesma pessoa mesmo? Não pode, é proibido. Tá? Testamento recíproco, que é aquele realizado por 2 pessoas que se beneficiam reciprocamente no mesmo ato. Aqui, mais uma vez, eles podem combinar, mas tem que ser em ato separado. Você, pega um amigo e fala, já que você não tem filho, eu também não tenho, vamos combinar o seguinte, se eu morrer primeiro, eu deixo meus bens para vocês, se você morrer primeiro, você deixa os seus para mim. Seria essa questão, né? Aqui parece que nem eu falei isso, mas nem sei se seria tão comum isso. E o terceiro, que seria o testamento correspectivo, em que os testadores fazem o mesmo instrumento, disposição de retribuição um ao outro na mesma proporção. Então, a própria legislação, ela traz aí para nós, pessoal, deixa eu só pegar um pouquinho de água aqui, só um minutinho. A própria legislação traz algumas formas de testamento que não são permitidas. Bom, como eu disse, nós vamos se preocupar aqui apenas com os testamentos ordinários. Então, vamos analisar o testamento público. Então, a gente vai analisar um por um desses 3. Pensei em testamento, eu pensei em negócio jurídico formal. Pensei em negócio jurídico formal, é claro que nós teríamos que ter disposições legais falando quais são os requisitos, não é verdade? Então, o artigo 1864,
ele vai dizer que são requisitos essenciais do testamento público. Então, ele traz lá disposições, que eu costumo chamar, traz a receitinha de bolo, ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Então, já traz aí uma primeira exigência. Uma discussão que eu já antecipo aqui, no testamento público, seria quanto à possibilidade dele ser considerado, aí e dada a devida publicidade. Por que eu digo isso? Se eu falo que vai ser escrito por tabelião, né, no livro de notas, então alguém poderia pedir uma certidão com o conteúdo do testamento. E isso é complicado, do ponto de vista da privacidade e até do ponto de vista de segurança pública, né? Porque, pensa bem, a pessoa vai saber o que você vai herdar, lá vamos ver o que aquele filho da mãe herdou. Enfim. Então, tem esse porém aqui no testamento público. Mas a lei, ela traz aí esse requisito essencial. Segundo requisito, lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião, ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Problema, né? Problema. Pensa em época de pandemia. Será que foi cumprido isso daí? Será que foi dessa forma? Ser um instrumento em seguida à leitura, assinada. Ser um instrumento em seguida à leitura, então, eu fiz, o tabelião leu e, na sequência, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Então, vejam bem, ó. Eu tenho aqui alguns requisitos que, em termos práticos, pode ser que não aconteça dessa forma. Quem nunca fez uma escritura pública e cada parte foi assinar em um momento diferente? Depois eu passo lá e assino. Estão vendo? Só que isso, do ponto de vista legal, me geraria um problema, porque eu não estou cumprindo aqui a letra da lei, a forma que tem que ser. Me geraria um problema. E o parágrafo único diz: o testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Então, eu coloco essa questão. Nisso, eu começo a ter discussões doutrinárias e jurisprudenciais se não seguir esses procedimentos, se eu poderia pleitear a invalidade do testamento. E a gente sabe que, querendo ou não, quando nós pensamos em questões procedimentais, é um pouco complicado às vezes para seguir, né? Pensa na audiência de mediação ou conciliação do CPC. Na prática, ela é difícil de seguir. Como que eu vou seguir? Vamos ver mais alguns artigos aqui, para daí a gente entrar nas discussões jurisprudenciais. Artigo 1865. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando neste ato pelo testador e a seu rogo, seu pedido, né, uma das testemunhas instrumentárias. Então, aqui eu já falo também, se a pessoa não puder assinar, como que vai ser? Artigo 1866. O indivíduo inteiramente surdo, aqui, reparem, o indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. E o artigo 1867 diz: ao cego só se permite o testamento público que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada a menção no testamento. Então, quer dizer, aqui tem uma preocupação de procedimentos também com deficientes. Me parece que não teve alteração dessas questões aqui com o EPD.
Não teria o porquê ter alterações, tá? Aí vamos à primeira discussão jurisprudencial, que é referente lá a capacidade, desculpem, as formalidades do testamento. Então vamos lá. O Poder Judiciário como um todo, em algumas situações, eles estavam relativizando essas formalidades. Aí vocês podem me pegar no pulo, né? O professor, converseiro mole quase agora, falando que os juízes não podem decidir contrário à lei. E agora o professor vem e fala que o Poder Judiciário flexibiliza algumas formalidades. Reparem, pessoal, que são questões diversas, tá? O que me parece que você contrariar a lei quando eu falei em direito subjetivo, que é direito material, é um pouco complicado. Agora, quando eu contraria a lei em questão de direito procedimental, aí já é um pouco mais tranquilo, não é verdade? Porque nós temos que pensar que a finalidade é o direito material, não é? Então tem que tomar cuidado, porque se o instrumental valer mais a pena do que o material, daí, olha, me desculpem, tem uma juíza ou um juiz em determinada localidade que ela se preocupa tanto com o instrumental que ela deixa de deferir, por exemplo, alimentos se você errou o nome da parte na petição inicial. Ela ou ele manda você emendar, o que é um absurdo. Vamos ver? Nossa, que falha grave você errar o nome da parte. Erro de digitação. Então a gente tem que ver essas questões. E o que me parece é que os tribunais eles têm essa preocupação em efetivar o direito material, que no caso do testamento é a autonomia privada do decujus, né? Do autor da herança. Então, eu trouxe uma decisão que vai dizer o seguinte: civil, processual civil, recurso especial, testamento, formalidades legais não observadas, nulidade. Primeiro, atendidos os pressupostos básicos da sucessão testamentária, capacidade do testador, atendimento aos limites do que pode dispor e lide uma declaração de vontade, a ausência de uma das formalidades exigidas por lei pode e deve ser comaltada para a preservação da vontade do testador, pois as regulações atinentes ao testamento têm por escopo único a preservação da vontade do testador. Evidenciado tanto a capacidade cognitiva do testador, quanto o fato de que o testamento lido pelo tabelião correspondia exatamente à manifestação da vontade do decújo, não cabe então reputar como nulo o testamento por não ter sido preterida as solenidades fixadas em lei, porquanto o fim dessas assegurar a rigidez da manifestação do decújo foi completamente satisfeita pelos procedimentos adotados. Nesse caso aqui, o que se discutia era uma ausência de assinatura. Estão vendo? Eu não discuti que falar, não, ele não queria fazer isso. Eu falo, olha, não tem uma assinatura aqui. Ou a assinatura não foi feita na hora. Que em tese na lei seria um mundo perfeito, né? Vamos escrever tudo ali. A gente sabe que na prática não é bem assim. Então, fica aí uma questão para se pensar, tá? E até para você ter o contraponto aí das duas coisas que eu falei. Bom, uma outra questão, uma outra discussão que tem é o caso do surdo. O que é surdo? Me parece que a intenção aqui do legislador, quando ele coloca surdo, é o surdo, tá? É o cara que não escuta mesmo. Não é quem tem problema auditivo. E lógico que se eu quero desconstituir o testamento, porque ele não foi interessante para mim, eu começo a buscar ali, né?
E esse caso que eu coloquei aqui do TJ São Paulo, discutia de uma pessoa que tinha problema de surdez, mas não era surdo. Então, uma senhora que já usa aparelho. E o TJ São Paulo decidiu da seguinte maneira: testamento, anulação, capacidade testamentária ativa presumida, a ausência de demonstração suficiente de que, no ato de testar, a testadora estivesse privada de seu discernimento. Aí ele vai dizer, inexigência, ademais de formalidade incidente apenas quanto ao testador seja completamente surdo. Ele falou, pera lá, não é qualquer surdo, né, no sentido amplo, é o cara que é surdo, que você tem que seguir aquelas formalidades. Vamos para o segundo aí. O nosso tempo está quase acabando. Testamento cerrado. O que é o testamento cerrado? É aquele testamento que eu vou deixar ele preso, que eu vou deixar ele lacrado para que ninguém saiba. É o típico testamento de novela. Esse daqui é o testamento cerrado, é o testamento de novela. Em que eu tenho os vilões falando, nossa, o que será que titia deixou no testamento? Eu quero saber. Por que eu faria esse? Eu faria esse testamento, eventualmente, por uma questão de segurança, para melhorar as minhas relações sociais, enfim. E muitas vezes ninguém quer já falar, né, para a pessoa ali, o que vai deixar para a pessoa em vida. Não sei porquê, mas essa parte aqui, eu sempre lembro da Hebe Camargo. Vocês assistiram a minissérie da Hebe Camargo? Fantástica a minissérie, podem assistir. Andréa Beltrão está sensacional no papel. Muito bom. Ela não tem as características físicas da Hebe, mas, gente, nossa, fantástico mesmo. E claro que a minha percepção é essa, né? A minissérie, ela foi feita principalmente da visão do sobrinho, que era a pessoa que trabalhava com ela lá. Não sei se ele era agente, enfim. Mas ele teve uma importância muito grande na vida dela. Então ele é super bonzinho na minissérie. Claro que eu sabia que ele tinha os direitos, né? Sobre a vida dela, os direitos autorais, vamos assim dizer. Então era óbvio que ele ia colocar ela como bonzinho. Até tiveram algumas discussões aí, ele e o filho dela. Mas o filho dela acabou cedendo aí algumas questões. Mas a Hebe deixou via testamento para ele. E eu cheguei a pensar, que lógico, eu não sei como foi o testamento dela, se foi cerrado ou não. Eu cheguei a pensar, então o cara era bonzinho, por quê? Bonzinho pra caramba, porque ela tinha deixado uma boa parcela, né? Então ela pega, dividiu. Enfim, eu sempre não sei porquê, toda vez que eu falo sobre esse tema aqui, eu penso da situação da Hebe. Bom, o testamento cerrado, procedimento está lá no artigo 1868, que vai dizer lá tudo certinho como que funciona. O testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo, a seu pedido, e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. O aprovado aqui não é do conteúdo em si, pessoal, mas é de formalidades, tá? Claro que conteúdo, o tabelião não pode dar palpite. Falar, não, deixa isso aqui para essa pessoa, não. Esse cara aqui, imagina um tabelião de cidade pequena. Você vai deixar pro Zé? O Zé é o filho da mãe. Não é isso, aprovar aqui. Desculpem, porque minha voz já tá indo pro pau. O aprovar é sob um ponto de vista da legalidade. Se pode ou não pode. Então, as formalidades lá, que o testador o entregue ao tabelião em presença de duas testemunhas, que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado. Repare que a gente não fala de leitura, tá? Que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença de duas testemunhas, e o leia, o auto de aprovação, em seguida ao testador e a testemunhas. Que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião pelas duas testemunhas. Parágrafo único. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que o seu subscritor numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas. Então, daí ele fecha e entrega para o cara. Por isso ele é cerrado. Beleza? Bom, e nesse caso aqui também, se não seguir uma das formalidades, por exemplo, a falta de assinatura no auto de aprovação da assinatura do testador. Então, o cara esqueceu de assinar no auto de aprovação. Ele fez o testamento, assinou,
mas o auto de aprovação ele não assinou. Eu coloquei aí também, aos senhores e às senhoritas, uma decisão do TJ de São Paulo, em que afasta aí a nulidade, né, julga improcedente a impugnação por essa falta. Ou, desculpem, a decisão não é do TJ de São Paulo, é uma decisão do STJ, mas que se originou de São Paulo. Bom, a legislação também traz ali alguns procedimentos que o tabelião vai ter que tomar, como que ele tem que fazer. Então, depois dei uma lida nos artigos aí que tratam sobre o assunto, o artigo 1869, 1870 e seguintes, traz várias disposições aí. E vamos analisar o último testamento, que é o particular. Eu pulei esses artigos aí, então dei uma lida, porque senão não vai dar tempo, tá, queridos? O testamento particular, ele já é um pouco mais fácil, só que em contrapartida ele não traz muita segurança. O público ele traz mais segurança, porque a gente sabe que está lá. E também sabemos que hoje é requisito da petição inicial que a parte junte uma certidão, né, de inexistência de testamento. Porque tem todo o procedimento para eu abrir o testamento. É chatinho, na realidade. Ainda foi mantido pelo Código de Processo Civil. Bom, mas o testamento particular, então, ele pode ser escrito de próprio punho, escrito à mão ali, ou mediante o processo mecânico, claro, seguindo aí os requisitos. Parágrafo 1º, vai tratar que do escrito de próprio punho, diz então que se ele for escrito de próprio punho, ele precisa, são requisitos essenciais à sua validade, que ele seja lido e assinado por quem escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas, que o devem subscrever, então as testemunhas têm que assinar, evidentemente. Ser elaborado por processo mecânico, não pode conter rasura, não pode ter espaço em branco, deve ser assinado, evidentemente, pelo testador, depois da assinatura aí também de 3 testemunhas. E aí é a nossa última decisão, para finalizar a nossa aula e o nosso módulo, e aí nós conversamos um pouquinho. Uma decisão também do STJ, já um pouco antiga, que vai tratar aí do excesso de rigor dos procedimentos. Recurso especial, testamento particular, validade, abrandamento do rigor formal, reconhecimento pelas instâncias de origem da manifestação livre de vontade do testador e de sua capacidade mental, reapreciação probatória e inadmissibilidade. Daí entra a questão da súmula 7, que é comum, né? Mas vamos para a parte que interessa dessa decisão. Não há falar em nulidade do ato de disposição de última vontade, que é o testamento particular, apontando-se preterições de formalidade essencial, que seria a leitura do testamento perante as 3 testemunhas, algo super difícil de provar, né? Enfim, quando as provas dos autos confirmam de forma inequívoca que o documento foi firmado pelo próprio testador, por livre e espontânea vontade, por 3 testemunhas idôneas, não pairando qualquer dúvida quanto à capacidade mental do decujus no momento do ato. O rigor formal deve ceder ante a necessidade de se atender à finalidade do ato, regularmente praticado pelo testador. É que pensei bem, pessoal, eu fiz um testamento aqui agora, vocês são minhas testemunhas. Daí fala, poxa, o professor não leu. Um pouco complicado, né? Seria um excesso de formalismo. Ou pensar em época de pandemia, que isso daí vai ser feito de forma digital e vai ser colhida a assinatura depois, para que não tenha presença. Tranquilo, senhores e senhoritas? Deixa eu finalizar a gravação.